preocupação, oramos por sabedoria e entendimento, oramos por provisão do Senhor e oramos pela bênção do Senhor sobre a nossa pátria. A tua palavra diz que aquele povo que se quebranta diante do Senhor será ouvido e a terra será sarada e curada. Por isso, nesta noite, junto com irmãos de todo o país, nós nos curvamos e pedimos a tua misericórdia sobre a nossa terra. Não somente sobre nós, mas sobre outras nações, tantos povos. Senhor, que seja um tempo de buscar ao Senhor, um tempo em que almas sedentas por razão da vida, por entender o sentido da vida, busquem ao Senhor e conheçam a Jesus. Que o povo, as nações se voltem para Ti, Senhor, e coloquem os seus olhos em Ti. Deus, nós oramos e pedimos que este tempo seja também de despertamento no meio da igreja, do Teu povo, Senhor. Tempo de anunciar que em Jesus temos a segurança, ainda que os montes se abalem, estamos seguros em Ti, Senhor. Por isso nós oramos juntos nesta noite, para que ao sairmos daqui hoje, quando terminar o culto, nós saiamos com esta palavra em nosso coração. Seremos anunciadores de que o Senhor é um Deus que se aproxima, que se encontra com aquele que se quebranta diante do Senhor. Seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Você pode continuar sentado. O salmista, no Salmo 116, no verso 12, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Quando trazemos à memória o que o Senhor é, a sua fidelidade, o seu cuidado, a confiança, nós queremos trazer à nossa memória também a gratidão, o reconhecimento e o sentimento de gratidão ao Senhor. Que darei ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, pelo amor que Ele já nos deu na cruz, pelo cuidado que Ele tem tido com a nossa vida, conosco, pela nossa família, pela nossa casa. E que esse cântico agora seja um hino realmente de gratidão do nosso coração para o trono do Senhor, para o coração do Senhor. Que você na sua casa agora, ali pela internet, possa estar com esse sentimento também de gratidão ao Senhor. Vamos adorá-lo. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Cante conosco. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador.
cântico bem fácil, a letra é bem fácil. Então eu convido você a erguer as suas mãos e falar ao Espírito Santo: o Senhor tem sido isso para mim, e em gratidão eu te dou meu louvor. E em gratidão eu canto a ti. Nós estamos com mais ou menos 150 pessoas assistindo o culto nesta noite, pelo cálculo ali rápido, daqueles que estão nos vendo, talvez famílias reunidas na sala. Pode ligar um pouco a luz aqui do templo, por favor? Nós louvamos a Deus pela tecnologia que nos permite, também pela equipe do som, da filmagem, que proporciona essa oportunidade, né? Especialmente pensando nos nossos idosos que foram aconselhados não virem ao templo. Estamos seguindo orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde do Estado. Estamos desejando contribuir, não é? Você recebeu, se você segue a igreja nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, as orientações, né? Então você está vendo o ar-condicionado ligado, janela aberta, não é? A gente nunca faz isso, não é? Mas são cuidados, né? Álcool gel, cuidado para você não cumprimentar, não dar a mão, não dar abraço, não dar beijo, não é? Só de longe. Nós queremos fazer aquilo que compete a nós nesse tempo e estamos mobilizados para entender como podemos ajudar as famílias, as pessoas durante esse tempo, não é? Se você tem alguma suspeita de gripe, não é? Alguma coisa que pode, procure, fale com o médico, fale com o enfermeiro, não se exponha e também não exponha outras pessoas, não é? Eu estava pensando que um dos maiores focos pode ser o nosso celular, o seu celular. Então, é bom cuidar com tudo aquilo que está em nossas mãos, não é verdade? Mas sem alarmismo, sem essa coisa de passar. Essa semana eu alertei umas 4, 5 pessoas. Olha, essa notícia que você postou aí não é verdadeira. Você checou isso? Eu já tinha checado. Então, cuidado para também não ficar aterrorizando pessoas e a sociedade, passando notícias inconvenientes, não é? Nós também não sabemos o que vai acontecer esta semana, a semana que vem, na outra semana, no que diz respeito aos cultos. Graças a Deus, nós somos uma igreja também em células. Se você não participa de uma célula, quem sabe seja uma boa hora
para você se reunir num grupinho pequeno de 6, 8 pessoas. Se você lidera uma célula, faça com que a sua célula se reúna numa casa que tem varanda, ao ar livre, num quintal, não é? Não coloque a sua célula numa sala de apartamento apertado de jeito nenhum. Tenha bom senso em cuidar também do seu grupo, não é? Estava falando com um pastor esses dias, e ele falou, como eu gostaria que a nossa igreja tivesse grupos pequenos nas casas, porque eles só se reúnem dentro do templo, e se houver uma proibição de ajuntamento, como parece que está iniciando esse processo, ele falou, nós vamos ter grande dificuldade, não é? Eu quero compartilhar com você uma área também que pode facilitar a sua vida. Nestes próximos semanas, por favor, acompanhe o que nós vamos comunicando nas redes sociais. Então, especialmente Facebook, Instagram, olhe lá, nós vamos orientando, vamos falar sobre os cultos, vamos falar sobre a escola bíblica, o que vai acontecer. Nós vamos receber orientação e vamos passar orientação para que você saiba também. Se todavia, daqui a alguns domingos, domingo que vem ou mais para frente, não tiver culto porque ajuntamentos forem desaconselhados ou proibidos, nós vamos ter culto online, sempre às 19 horas, como está acontecendo agora. Você pode ver que nossos idosos não vieram ao culto hoje por pedido e orientação nossa, e eles estão assistindo na casa. Então a gente vai se reunir via internet, se isso tiver que acontecer. Mas veja nas redes sociais. Agora eu queria falar sobre uma coisa que diz respeito à nossa participação financeira na igreja. A maior igreja do mundo, que fica em Seul, e eu tive a oportunidade de conhecê-la, na época tinha 700 mil pessoas, tinha 20 mil diaconisas e diáconos para organizar a igreja. E ela não pôde se reunir, eu não sei, eu tentei descobrir hoje se ela já voltou a fazer cultos, mas eu acho que não. É uma igreja em células, cada 10, 12 pessoas fazem parte de uma célula, tem milhares de células. E quando eu estive lá, eu descobri uma coisa, que grande parte dos dízimos e das ofertas são dadas na célula. De fato, no dia que eu fui no culto, não teve ofertório, como nós temos aqui todo domingo. E aí eu descobri que os membros vão à célula e levam as suas ofertas, e de lá alguma pessoa faz o envio para a igreja. Interessante isso. Então eu queria dizer a você que quem sabe é a hora de você pensar, isso pode ser uma mudança de hábito. Alguns já têm, mas quem sabe seja a sua hora de mudar o hábito também. Você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta, fazendo uma transferência ou uma TED ou um depósito, nesses próximos dias, se nós não nos reunirmos. A nossa igreja vai manter todas as suas atividades, porque a gente não está restrito ao culto. Igreja não é só isso aqui. Tudo que acontece fora do templo vai continuar acontecendo. Então, pegue um envelope que está aí no seu banco, fotografe, as contas da igreja estão aí no envelope. São as contas pessoa jurídica. Tem todos os dados aí. Quem sabe é a hora de você fazer como eu faço. Eu faço isso todo mês. Eu transfiro para a conta da igreja. Eu não dizimo aqui. Eu não trago meu dinheiro aqui, nem meu cheque aqui no culto. Eu faço uma transferência. É muito mais fácil. Mas na hora de dar o dízimo aqui no culto, eu celebro a Deus com gratidão, mesmo já tendo depositado durante a semana. Quem sabe você possa fazer isso. Porque se não nos reunirmos aqui no templo, nós continuaremos sendo igreja. Vou falar isso de novo. Se nós não nos reunirmos aqui na igreja, nós continuaremos sendo o quê? Igreja. Comprometida um com o outro. Amém, irmãos? Então faça isso. Pegue o envelope. Você quer levar o envelope? Leve 1, 2, 3, quantos você precisa. Tem envelopes de dízimos aí. Daqui a pouco nós vamos fazer a consagração das ofertas e dos dízimos.
oferta missionária. Eu e a Jane assumimos um compromisso no final do ano passado na conferência, e eu já fiz lá a programação para 12 meses. Já deixei lá com transferência automática. Então, eu nem me preocupo com isso. Eu sei que naquele dia vai para a conta do Ministério de Missões aquela nossa oferta. Quero encorajar você a pensar nisso. Essas ofertas, esses dízimos, é que nos permite manter as atividades da igreja. E uma coisa que aconteceu agora há poucos dias foi o acampamento da juventude. Nós agradecemos muito ao Márcio e à Ana por terem cedido a escola, né, o Criarte, o prédio. Os jovens e adolescentes ficaram hospedados ali no dia do acampamento de carnaval. Eu quero que você veja um pouquinho do que eles prepararam nesse vídeo, para sabermos um resuminho muito rápido, de 1 minuto, o que foi o acampamento. Pode soltar o vídeo do carnaval nesses dias. Depois nós vamos orar e vamos interceder. Eu estava ouvindo uma pessoa, uma avó, uma nona, dizer que tossir ou espirrar assim, colocando, não é, o ombro aqui, o braço, não é questão de coronavírus, é questão de educação. Talvez a gente mude um pouco esse hábito de tossir na mão. Você já fez isso? Já viu isso acontecer? Já aconteceu com você? A pessoa está se aproximando de você, você tosse, a pessoa tosse na mão e depois logo em seguida estende a mão para você. Talvez a gente mude de hábito, né? Estou falando isso porque a juventude da nossa igreja está vivendo um período de mudanças, de novas coisas acontecendo. Vocês como igreja, nós todos temos acompanhado as mudanças pastorais que aconteceram há cerca de 1 mês, mais ou menos. Mas eu quero dizer a vocês, pais, vocês avós, você que tem adolescente na família, jovens, que do nosso ponto de vista, né, do ponto de vista da liderança da igreja, o acampamento deste ano foi uma providência de Deus. E o marco de um tempo novo, de relacionamento, do que Deus quer fazer e vai fazer na vida da juventude da nossa igreja. Foi muito bom. Eu quero dar uma palavra para vocês, jovens mais velhos, da disposição de vocês de estarem no acampamento com os adolescentes. Foi muito bom, muito bom. Nós não sabíamos, eu já disse isso aqui, que iríamos precisar ter um acampamento quando decidimos lá no ano passado que seria juntos.
mas Deus, na sua soberania, já tinha preparado. E foi uma bênção o acampamento deste ano. E a liderança da juventude, apesar da mudança que aconteceu, ela está firme, e eu quero pedir a você, pai, que envie os seus filhos, especialmente você que tem adolescentes, para as reuniões, para as atividades, viu? Sexta-feira teve aqui o culto, virada dos adolescentes. Faça uma força, traga-os, não é? Dê carona, chame os amigos, ajude-os a participar, não é, galera? Para que o grupo de adolescentes da nossa igreja seja, como sempre tem sido, um grupo forte junto com os jovens também. E eu quero pedir que o Fábio venha aqui. Cadê o Fábio? Vem cá, Fábio. O Fábio já foi apresentado aqui, mas eu quero dar um destaque a ele. Cadê o... Vem cá, Caio. O Fábio, ele, daqui a talvez um ano mais ou menos, vai ter terminado, vai ter concluído o seu curso de teologia. Ele é professor de história e ele está fazendo também a faculdade de teologia pelo EAD. E ele assumiu a supervisão geral entre jovens e adolescentes. Então, o que você precisar falar, não é? Você fale com o Fábio e ele vai poder orientar com o pastor da juventude na nossa igreja neste ano. E o Caio? O Caio é presbítero, não é? Tão jovem ainda, é o nosso presbítero. E o Caio está vivendo um processo de entrada no mercado de trabalho na área do direito. Ele é advogado, recém-formado, e está então indo para o mercado de trabalho. E nesse período, ele se voluntariou para estar aqui no escritório. Ele toda tarde está aqui na igreja, junto com o Fábio. Os dois estão lá na sala, trabalhando com a juventude, discipulado, aconselhamento, visita, conversa, programação. Tudo que vocês têm feito juntos está uma dupla muito boa e a gente tem convivido com eles como equipe pastoral. Então, ore por eles, ore pelo Fábio, ore pelo Caio. Você, pai e mãe, qualquer necessidade que tiver na juventude, nas células, fale com eles, eles vão poder ajudar. Tem tido alguns cursos também da Universidade da Família para jovens, para adolescentes esse ano. Tem sido também muito bom ver isso acontecer, amém? Eu queria perguntar, quem dos adultos aqui se compromete nesta semana a orar todos os dias pela juventude da nossa igreja? Quem aqui se compromete? Todo dia. Anote aí, põe no seu celular um lembrete aí. Orar pela juventude, tá bom? Tá bom? Vocês se comprometeram aqui? Vocês do louvor também? Então, não esquece, vamos orar juntos pela juventude da nossa igreja, amém? Tá bom assim, Fábio? Você conta com as orações? Precisa, né? Não é? Muito bom. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar agora pela juventude, pelos jovens, pelos adolescentes. Vamos orar pela consagração dos nossos dízimos. Pai, nós te bendizemos, porque muitas vezes o Senhor nos faz experimentar a provisão do Senhor, como os israelitas lá no deserto, quando saindo do Egito recebiam a água, o maná, todo dia, a porção necessária. Assim o Senhor nos faz viver também, Senhor, com a provisão, e às vezes não conseguimos enxergar a estrada muito lá na frente, porque o Senhor quer que tenhamos confiança em Ti. Esse é o tempo, Senhor, na nossa família, na nossa igreja, quem sabe aqui alguns na vida profissional, quem sabe nos relacionamentos, na criação dos filhos. Deus, nós não conseguimos enxergar todo o caminho, mas nós sabemos quem está indo adiante de nós, é o Senhor, e por isso nós te bendizemos, porque podemos confiar em Ti. Deus, nós oramos para que esta igreja, cada membro desta igreja, seja alguém que experimente a provisão do Senhor, alguém que confie no Senhor e dê passos de fé, mesmo na área financeira, ó Deus.
Pai, que tenhamos um coração disposto a dizimar, um coração liberal, um coração que não espera receber para dar, mas dá antecipadamente, dá sem enxergar a estrada toda, por saber que o Senhor vai conduzir o restante. Deus, nós oramos por fé, oramos por fidelidade, oramos por generosidade em nosso meio, e é assim que nós oramos nesta noite. Oramos pelo Fábio, oramos pelo Caio, oramos pela Yasmin, por todos os jovens que lideram ambas as gerações. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, consagração de vidas, vida com Jesus, para que muitos adolescentes, pré-adolescentes, jovens, sejam alcançados pelo poder de Jesus. Pai, que os efeitos deste acampamento continuem na vida deles, por todo este ano. Abençoa as programações, os planos que estão sendo feitos, e leva esta juventude para conhecer o Senhor Jesus, através desses líderes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos consagrar, obrigado irmãos, vamos consagrar assim nossos dízimos e as nossas ofertas. Nisso eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Levante as suas mãos agora e declare isso que o Senhor fez. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Adoramos. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável.
Que esse nome é poderoso, Aleluia. acima de todo e qualquer nome, amém? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós queremos conhecer os nossos visitantes. Se existe alguém aqui hoje que está conosco pela primeira vez, alguém está conosco pela primeira vez? Levante sua mão, por favor. Nós queremos dar um presente para você. Aí já ajuda bastante você levantar a mão, se você quiser. Amém? Lá em cima? Que legal, que bom. Fique em pé, por favor. Alguém vai chegar perto de você e vai te dar um presente. Lá na galeria nós temos 2 visitantes lá. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui atrás também temos mais, aqui no meio. Que bom que você está aqui. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que seja esse tempo muito especial para a sua vida. Deus o abençoe. Muito obrigado. Agora você pode sentar. Nós queremos convidar as crianças que venham aqui à frente. Nós vamos liberá-las para esse tempo. Chamei as crianças, o pastor Rodrigo veio correndo. Palhaçada, né, gente? Já passou esse tempo, já. Faz tempo. Vamos lá, povo bonito. Vamos orar por eles enquanto eles chegam? Vamos? Estenda suas mãos aí. Você pode orar junto comigo? Pode sim? Vamos esperar eles chegarem. Muito bem, eu fico bem no cantinho que eu não atrapalhar vocês. Vamos lá? Estenda suas mãos e ora junto comigo assim. Senhor Jesus, nós abençoamos a vida dessas crianças, a vida dos professores, todos aqueles que vão estar envolvidos na pregação da palavra para essas crianças. Cuida dos nossos filhos. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês podem ir lá. Aí, beleza. Muito bem. Vamos lá, Diego. Olá, igreja, Central News deste dia 15 de março, começando, vamos às informações desta semana. Você, membro da IPI Central, está convocado para a Assembleia no dia 22 de março, no culto da manhã, às 9 horas, e no culto da noite, às 7 horas, para a apresentação do relatório financeiro de nossa igreja do ano de 2019. Você tem visto nos noticiários que está rodando o coronavírus, um vírus que tem afetado muita gente, está presente em todos os continentes. Então, para evitar que esse vírus circule também no nosso meio, a IPI Central está tomando algumas medidas, como o álcool gel, que tem em diversas partes aqui da nossa igreja. As janelas, mesmo com ventiladores, ar-condicionados ligados, estarão abertas para a entrada de ar. E também evite cumprimentos com a mão, ou então abraços, ou então beijos, porque pode ser um pequeno problema aí de transmissão do vírus. Então, evite esses contatos e vamos manter-nos livres do coronavírus, o Covid-19. Próxima sexta, dia 20 de março, às 7h30 da noite, tem culto dos Gemais aqui na Central. Chame um amigo e venha participar. Nossa igreja conta com aulas de artesanato nas quintas-feiras, às 2h30 da tarde. Você que quer participar, venha no horário de aula e converse com as professoras para tirar suas dúvidas e ingressar no artesanato da Central. Você que é membro da IPI Central, é de extrema importância que seja feito o seu cadastro em nosso site. Acesse ipicprudente.org.br, entre no menu Cadastro na parte superior ou acesse pelo banner Cadastro Geral de Membros. Você pode também acessar diretamente pelo ipicprudente.org.br/cadastro. Preencha todos os campos para que seu cadastro seja efetivado e clique em Enviar. É muito importante a sua participação em nosso Cadastro Geral de Membros. Para ter mais informações, acesse também o nosso site ipicprudente.org.br. Muito bem, boa noite, irmãos. Vamos dando continuidade ao nosso culto e é bom estar com vocês. Domingo passado estávamos aqui. Tenhamos os ouvidos bem abertos e o coração atentos e o coração aberto, amém?
para ouvir a palavra do Senhor, ministrar o nosso coração. Nós vamos ver um vídeo que fala da nova série que vamos trabalhar esse mês, dos próximos 3 domingos, se assim tivermos os cultos, estaremos aqui, mas mesmo se não estivermos juntos, estaremos online. Então, vamos acompanhar esse vídeo. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar, mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. Essa série vai tentar ajudar a gente a responder essa pergunta: como o mundo tem visto você? Como o mundo vê a igreja? E nosso tema geral dessa série é observados, já vai aparecer ali. A ideia é como nós estamos sendo vistos, observado, como somos vistos. Tem a ver essa série com algo que está de fora para dentro, como as pessoas estão nos vendo, como as pessoas nos enxergam, como as pessoas veem a igreja. Há muitos comentários, há muitas palavras verdadeiras, com razão até, e outras falsas, nem tão verdadeiras assim. A gente viu aqui no vídeo, né? As opiniões são contrárias, algumas positivas, outras nem tão positivas assim, algumas verdades, outras nem tão verdades assim. Por isso a ideia de trabalharmos esse tema, observados, como somos vistos. É um tema difícil, né? Porque tem a ver com a gente, não é? Tem a ver com ser igreja, tem a ver com a nossa realidade como crente em Jesus lá fora e não só aqui dentro. Aqui dentro nós estamos, de certa maneira, protegidos, estamos guardados. Talvez as pessoas que convivemos no dia a dia não nos veem aqui, elas não estão aqui, elas não veem como nós nos comportamos aqui, talvez diferentemente lá fora. Por isso que o tema é desafiador para a nossa vida. E nós vamos trabalhar hoje, o primeiro tema é aproximados. E esse tema não vem num momento muito bom, né? Eu falei de manhã que vou falar de um tema e que a gente não pode se aproximar, né? Aproximados é um tema para pós-coronavírus, tá bom?
Então você guarda bem no seu coração para praticar esse tema aproximados pós-coronavírus. Porque aí está na bênção, sem problema, e deixa Deus te usar. Mas agora você só guarda no coração essa mensagem, essa palavra que Deus tem para você. Mas irmãos, nós vamos ver este domingo esse tema aproximados, e dos próximos vamos falar sobre pacificados e edificados. Tudo isso baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia ou o aplicativo da Bíblia no seu celular, e vamos ver Efésios capítulo 2, versículos 11 até 22. Nós vamos estudar nesses 3 domingos esta palavra, Efésios 2, de 11 a 22. E hoje nós vamos ver Efésios 2, 11, 12 e 13. Então, Efésios capítulo 2, versículos de número 11, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. Portanto, irmãos, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Coisa linda esse texto. Esse texto fala de aproximação. Esse texto nos chama atenção para algo que Deus fez em nós e que nós podemos fazer. Esse texto fala de uma obra que Deus realiza, mas que também temos a responsabilidade de fazer, que é aproximar, que é ser agente de aproximação de pessoas. Paulo está escrevendo esta carta, e a gente tem falado muito a carta de Paulo aos Efésios, porque é uma carta que nós estamos estudando esse ano de forma expositiva. Nós estamos aprendendo com a palavra de Deus algo que o Senhor quer falar conosco. E essa carta é escrita da prisão. Talvez você não receberia com bons olhos uma carta escrita por um prisioneiro. Você não diria que é uma carta de Deus. Você não falaria que é uma carta do Senhor, porque vem da prisão. Paulo está em Roma, no ano mais ou menos 64 depois de Cristo, está preso em Roma, em prisão domiciliar, e escreve à igreja de Éfeso, uma igreja que ele pastoreou mais ou menos 3 anos. E Paulo está dando instruções poderosas de Deus, revelações que Deus está dando para como ser igreja. Diferente da carta que ele escreve à igreja de Colossos, aos Colossenses, que ele fala de Jesus, ele fala daquilo que Cristo é. Nesta ele fala do que é ser igreja, como a igreja deve ser, como a igreja deve viver. E ele está escrevendo no capítulo 2, versículo 1 ao 10, sobre a nossa reconciliação com Deus. E agora ele começa a escrever sobre a reconciliação que podemos ter uns com os outros. Viver em comunhão, viver em unidade, viver como igreja. E esse é o desafio de ser aproximados. Então ele vai trazer a lembrança àqueles irmãos, aquilo que Deus fez na vida deles, e agora como eles podem viver. E ele está lembrando eles: vivam como eu tenho falado a vocês, vivam para o louvor da glória de Deus. E este é o desejo ainda hoje, que a sua igreja viva, uma fé viva e relevante, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que a gente conviva, nós somos igreja. Já foi falado aqui, se não estamos juntos, não deixamos de ser igreja, continuamos sendo igreja. Se a igreja for fechada,
a Cristo continua sendo cabeça da igreja. Se proibirem todas as Bíblias, o Espírito Santo vai continuar falando com aqueles que são deles, amém? O mundo pode querer parar, mas Deus é imparável, a obra do Espírito Santo é imparável. Aquilo que Jesus fez na cruz é imparável, homem nenhum pode parar. Paulo mesmo já disse isso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, nem os demônios, nem nada pode nos separar daquilo que Deus cravou na cruz e fez na cruz, aleluia, amém meus irmãos? Mas Paulo está lembrando, portanto meus irmãos, se ele lembra do versículo 1 ao 10, o que Deus fez, agora ali, com essa conjunção conclusiva, ele diz, portanto irmãos, lembrem-se de quem vocês eram anteriormente, e aí a gente vai aprender a nossa condição. Portanto irmãos, lembrem-se quem vocês eram anteriormente, e aí Paulo está falando de um problema social, racial e religioso da época, que eram os gentios e os judeus, ou seja, eram aqueles que não eram judeus, que não tinham aliança, que não tinham a promessa, que ele está escrevendo para os efésios, gentios, não os judeus de Jerusalém. E havia um conflito aqui naquela época, um conflito racial, conflito religioso. Uns se achavam os melhores, e os outros eram como que a escória do mundo, aqueles sem Deus. E aí o texto de Paulo é muito claro, quando ele diz aos gentios, quando ele diz aos efésios, mas havia judeus lá também, havia judeus também, e ele está escrevendo, olha, o que Deus começou na vida de vocês, é unir vocês, para serem a minha igreja. Nós somos tão diferentes, não somos? Como somos diferentes, como viemos de culturas diferentes, famílias diferentes, temos gostos diferentes, jeitos diferentes, mas quando nós nos juntamos em Cristo, somos uma só família, somos o povo de Deus. Eu me lembro que na época do seminário, eu fui fazer um trabalho de campo, lá no sertão de Goiás, porque havia uma questão, um problema de barragens que queriam ser, o Danilo estava junto, né Danilo? Eu me lembro, Danilo, que eu fui, você estava comigo de cavalo também, não, né? Você estava também? Eita, Danilo, estou com a memória ruim aqui, não estou lembrando do seu. Danilo foi meu companheiro de cavalo, e a gente ia de cavalo nos lugares, e eu me lembro de ter chegado num lugar, que uma senhorinha morava bem no meio da mata, e era crente, e era uma das membros da igreja, dos membros da igreja lá, que a barragem ia destruir a igreja, destruir a comunidade ribeirinha. E eu me lembro que aquela mulher, gente, ela só tinha, sei lá, acho que ela só tinha o frango daquele dia lá. E ela nos recebeu como se fôssemos filho dela, da família dela, gente dela. Como parece que a gente se conhecia há muito tempo. Mas é assim a família de Deus, é assim o povo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está lembrando, quando ele fala, olha, vocês gentios e judeus, vocês, um era incircunciso, o outro circunciso, sem Cristo, eleito de Deus, sem promessa, com promessa, sem esperança, o outro tinha a esperança. Um era sem Deus, Paulo está dizendo aqui no versículo 12, você pode ir acompanhando. O outro tinha a ideia de Deus, um Deus que cuida, um Deus que escolheu Israel. Mas a diferença é que judeu era orgulhoso, porque ele dizia, Deus cuida de nós, nós somos o melhor povo, porque Deus nos escolheu. E nós corremos o risco, o mesmo risco, de sermos orgulhosos da nossa fé. É orgulho espiritual. Tem gente que chega a dizer assim, pastor, graças a Deus não somos iguais àquelas pessoas. Isso é orgulho espiritual. Porque no frigir dos ovos, como diz por aí, quando olhamos para a palavra, nem judeus e nem gentios, todos nós fomos escolhidos, separados, planejados. Efésios 1 diz isso, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, gentios e judeus. Por isso, quando a gente olha para a palavra de Deus,
todos nós entramos no funil. E esse funil lembra-nos que, mesmo não sendo judeus e somos herdeiros da promessa, mesmo gentios brasileiros, nos tornamos herdeiros das promessas, nos tornamos de Deus, nos tornamos cheios de esperança, por causa daquilo que Jesus fez por nós. E nessa moeda, meus irmãos, todos nós fazemos parte da mesma cara e da mesma coroa, pois todos pecaram, e todos, independente de raça, tribo, língua, nação, todos estamos destituídos, separados da glória de Deus. Essa é a nossa condição. A gente não pode esquecer isso, para saber de onde a gente veio e para onde Deus está nos levando. Porque senão o nosso coração se enche de orgulho, a gente começa a achar que já está bom, e eu já tenho Cristo, eu já conquistei, eu sou mais que vencedor, aleluia, e vamos lá. E a gente esquece de onde a gente veio, que era das trevas, dominado no reino das trevas, sujeito ao reino das trevas, mas Ele, pela sua graça e misericórdia, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e agora somos de Deus, amém? Gentios ou judeus, por causa daquilo que Jesus fez. Mas olha a nossa condição, essa condição foi superada, foi resolvida, por aquilo que Cristo fez por nós. E aqui a gente lembra, agora o versículo 13 diz, mas, tem uma conjunção adversativa. Olha, eu estou gastando um pouco do português aqui hoje com vocês. Conjunção adversativa, agora está mudando, dizendo, mas agora, apesar de como era, apesar da sua situação, da nossa condição, primeiro ponto, a nossa condição, agora temos uma posição diante de Deus, não importa se gentio ou se judeu, não importa se árabe, grego, bárbaro, não importa se brasileiro, japonês, não importa, todos nós temos uma posição quando nos rendemos a Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, Efésios, você, igreja IPI Central, eu e você, que estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Amém, irmãos? Você foi aproximado. Disso aí não tem coronavírus que tira essa aproximação. Você foi aproximado. Eu e você andávamos longe, distante, sem Deus no mundo, sem esperança, mas fomos aproximados. E por isso somos abençoados em Cristo Jesus. E coisas aconteceram e acontecem na nossa vida por causa disso. O que aconteceu? Louvado seja Deus por essa aproximação. Nós éramos mortos, mas agora somos vivos. Aleluia. Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos em nosso delito e pecado, mas Deus, juntamente com Cristo Jesus, nos deu vida. Nos deu vida. Aleluia. Eu e você éramos mortos. Irmãos, é tão sério isso, porque isso tem a ver não é só a nossa espiritualidade, mas tem a ver com o nosso corpo. Não só a espiritualidade, mas tem a ver com todo o nosso ser. Eu estava lendo esses dias algo lá do Espiritismo, da Umbanda, e eu confirmei com um ex-pai de santo, perguntando sobre a questão dos trabalhos que são feitos, principalmente na sexta-feira 13, sobre amor. E eu descobri, pastor Evandro, que até no Espiritismo tem direita e esquerda. Que coisa, né? Você vê como a política é um negócio espiritual também. Lá tem, da direita são os Exu bonzinhos, preto velho, e uns outros lá. E da esquerda são os pesados. Nada a ver com a política, tá bom? Mas são os Exus, pombagira, são os que causam morte, são os que causam destruição. E eu estava perguntando sobre isso, e ele me disse o seguinte, que existe um trabalho amoroso que é feito, que é de 7 em 7 anos. Você paga caro por isso, há um preço caro por isso. Eu falei, mas como isso acontece de verdade mesmo? Não, você pode fazer um trabalho de 7, 14 ou 21 anos. Acabou esse período, o feitiço vai embora. Veja bem,
O mesmo contexto de Efésios, Efésios era uma cidade extremamente importante, comercialmente falando, era uma rota rica, portuária, mas era uma rota de profunda idolatria. Uma das 7 maiores maravilhas do mundo é o templo da deusa Diana, que era um templo gigantesco. Havia muita idolatria, feitiçaria, ocultismo. Não era tão diferente como é hoje. E eu estava dizendo a ele, mas como isso é possível? Ele disse, então, é feito esse trabalho. Falei, mas a pessoa volta para o outro mesmo? Ele volta como um robô. Ela não quer estar lá, mas ela está dominada pelo mal, ela fica como um robô na relação. Não foi assim que Deus fez conosco, não é assim que Deus faz conosco, não é dessa maneira que Cristo, quando entra na nossa vida, faz. Ele nos liberta para experimentar e vivenciar o que Deus tem de melhor para nós, a vontade dEle que é boa, que é perfeita e agradável. Na mão de Satanás as pessoas são como marionetes, mas na mão de Deus a liberdade onde há o Espírito Santo de Deus, a vida onde há o Espírito Santo de Deus. Se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, Ele quer dar vida para você nessa noite. Se você está morto, Ele quer dar vida para você nessa noite. Não importa a sua situação, Ele tem poder, nós cantamos isso aqui. Ele dá vida, Ele tira-nos de culpados para perdoados. Já não há mais nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Aleluia, não há mais condenação. Ele fala que nós também éramos sem promessa, com promessas. Temos as promessas de Deus agora na nossa vida. Efésios 1:3, ele diz, bendito o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoados com todas sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós já aprendemos isso aqui. Nós não tínhamos esperança, mas pela ressurreição de Jesus, ganhamos uma viva esperança. Tudo isso é que quando Cristo entra na nossa vida, Ele promove. Essa é a nossa posição, essa é a posição que você, independente da sua idade, da época da sua vida, que você tem em Cristo. Nós éramos separados da comunidade de Israel, mas Ele nos aproximou da comunidade da igreja. Somos da família de Deus. E às vezes somos conhecidos assim, não é? Eu me lembro da Margarida e Iracema, minhas vizinhas. Quando eu passava, elas falavam assim, lá vai o trombadinha. Mas depois que eu vim para a igreja, lá vai o crente. Olha, a igreja me deu uma identidade, virei crente. Olha que coisa boa, antes eu era trombadinha, agora eu virei crente. Deve ter sido a igreja que fez isso. A igreja nos dá uma identidade. Por isso que observados é muito sério, porque como as pessoas estão nos vendo, e como as pessoas veem a igreja. Há um censo que uma vez foi feito sobre as igrejas, e foi destacado uma igreja especialmente, eu não vou citar o nome, que ela foi considerada uma igreja invisível, irrelevante para a sociedade. Ela é relevante dentro, para o seu povo, mas para a sociedade ela foi considerada uma igreja irrelevante, invisível. Todo mundo sabe que ela está lá, mas ela não traz impacto, ela não muda. E a posição que temos em Cristo na nossa vida deve trazer impacto na nossa vida e nas pessoas com quem convivemos. Esse é o tema, aproximados. Precisamos entender, primeiro, que fomos aproximados do Pai. Segundo, que fomos chamados para aproximar. Isso é muito importante para nós, meus irmãos. Nós somos aproximados por causa daquilo que Jesus fez por nós. Você pode ser aproximado nessa noite. Talvez você está longe. Talvez você está vivendo como um separado. Mas você pode ser aproximado nessa noite. Se você disser, Senhor Jesus, volte a reinar na minha vida. Senhor Jesus, volte a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Ou talvez se você disser pela primeira vez, Senhor Jesus, eu reconheço que estou longe de Ti, e eu quero me aproximar de Ti nessa noite. Ele vai aproximar. Não importa a sua situação, não importa a sua vida, Ele vai aproximar. Porque é isso que Paulo diz, mas agora, Efésios, vocês em Cristo Jesus, vocês que estavam longe,
foram aproximados, não por causa de vocês, não por causa da qualidade de vocês, não porque temos um bom painel, um bom vitral, um bom banco, mas mediante o sangue de Jesus. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo: Timóteo, não há outro mediador entre Deus e os homens, a saber, o homem Jesus. O homem, porque ele veio pagar o preço para que eu e você tivéssemos uma posição na presença do Senhor. E agora eu quero gastar os próximos minutos que eu tenho falando que nós somos aproximados para aproximar. Primeiro ponto, meus irmãos, a gente viu a nossa posição. Paulo está lembrando o versículo 11 e versículo 12. Talvez você se pergunte: pastor, mas se você ler, porque talvez você é um leitor ávido, rápido, e passou já os olhos aqui no restante dos versículos, assim, pastor, se o senhor fosse até mais embaixo, uau, ia ser ótimo. Isso vem domingo que vem, calma o seu coração. Deus está preparando algo novo para você, domingo que vem, tá bom? Até o versículo 13, mas versículo 11, e 12, Paulo está lembrando a gente. Não esqueça quem você é. Não esqueça de onde você veio. Às vezes Satanás quer lembrar com zombação da gente, de onde a gente veio. Ele fala: está vendo de onde você veio? Você acha que você tem que estar lá mesmo? Você acha que você merece ser esse homem, essa mulher que você diz tanto aí para Deus? Olha o que você fazia, olha quem você era, olha o que você passou nos últimos tempos. Olha só uma situação que você tanto talvez se autoelogiava de uma coisa que você construiu, e olha agora tudo perdido. Mas nós temos uma posição em Cristo Jesus que nada e circunstância nenhuma pode nos tirar. Nós somos alcançados pelo amor de Deus, e nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você é posse de Deus. Posse de Deus. Não esqueça disso. Mas nós fomos aproximados para aproximar. E esse é o nosso desafio, que é o terceiro ponto dessa mensagem, desta série Observados. Irmãos, nós fomos aproximados para aproximar. Nós temos uma tarefa, nós temos um desafio diante de nós, pela palavra de Deus. Paulo está dizendo aos Efésios: agora, meus irmãos, vocês gentios e judeus e gentios, têm que conviver. Vocês são um, vocês são a igreja de Jesus Cristo, vivam junto. E aí a gente vai aprender um pouquinho mais na semana que vem sobre esse assunto. Não mudamos para ser aproximados. Às vezes queremos falar assim: não, a hora que eu estiver melhor, eu vou ajudar. A hora que eu estiver mais tranquilo no meu tempo, nossa, olha, eu vou dar tudo para Jesus. Não, isso é conversa. Se você não dá agora, você não vai dar depois. É igual aquela história do que fala assim, que a Bíblia fala: se você não é fiel no pouco, no muito, muito menos você será. Tem gente que fala assim: não, a hora que Deus me abençoar abundantemente, eu vou ser um abençoador. Ele já te abençoou. O que você está esperando? Ué, nós não vimos aqui, como o pastor Evandro já pregou sobre isso, lá no Adotados, lembra? Que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. São bênçãos espirituais que têm implicações aqui na terra, aonde vivemos. Porque Deus não está só lá no céu, Ele está conosco aqui na terra. E nós somos desafiados para sermos aproximados. Então ele diz: não mudamos para ser aproximados, mas nos aproximamos para sermos mudados. Porque quando a gente se junta, quando a gente doa, quando a gente se entrega, a gente cresce, a gente melhora, a gente se torna mais semelhante a Jesus. Sabe por quê? Marcos 10:45 diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O nosso modelo de serviço é Jesus. É o que a gente vai começar a ver agora nesse desafio de sermos uma igreja. Olha só, um dos nossos valores: ser uma comunidade genuína nas células e no templo. Agora nós estamos aqui no templo.
Durante a manhã vai começar as células. Mas talvez você não possa estar em célula por motivos de trabalho, por motivo de força maior, familiar, mas nós sempre desafiamos os irmãos a estarem em célula. Essa é a nossa visão. Talvez você não possa, mas entenda uma coisa: você é alguém que aproxima, não somente na célula, você aproxima no seu trabalho, você aproxima no seu grupo de amizade, você aproxima na escola, na sua faculdade, você aproxima através do discipulado. Quando você se junta com alguém, você se torna um aproximador de pessoas e aproxima pessoas de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês foram aproximados mediante o sangue de Jesus. E aí, meus irmãos, eis o nosso desafio: assim brilhe a vossa luz. Assim brilhe a vossa luz. Lembra que Paulo falou? Nós somos o bom perfume. Não aquele perfume que você passou para vir na igreja, não é? Agora não dá nem para sentir, porque não pode estar aproximado. Então nem precisa gastar perfume durante essas semanas aí. Faz uma economia. Não vai aproximar mesmo? Mas veja bem, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Olha só, Jesus dizendo isso. Glorifique o Pai de vocês. Nós temos uma identidade, nós temos um Pai que quer de nós que vivamos para Ele. Por isso que sempre aparece esse refrão: para o louvor da sua glória. É viver para o louvor da sua glória. E ele diz assim: e glorifique o Pai de vocês que está nos céus, para que vejam as suas obras. Como nós estamos vistos, observados. É um tema difícil. E aí, irmãos, eu quero trazer um desafio para nós. Nós somos aproximados para aproximar. Como que a gente vai aproximar? Em primeiro lugar, a gente vai aproximar se a gente buscar a Deus. Ou seja, assim brilhe a vossa luz. Espera lá, eu sou um iluminado? Ou aquele que habita em mim, pelo Espírito Santo, chama-se a luz do mundo. Assim brilhe então, não a sua beleza, a sua luz, mas a luz daquele que habita em você, Cristo. Assim brilhe Cristo. E para começar a brilhar, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ter vida com Deus. Esse é o alicerce, a base de tudo. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais perto da minha esposa eu estou. Quanto mais perto de Deus, mais perto dos meus pais eu estou. Quanto mais perto de Deus, mais perto de pessoas eu estou. Quanto mais perto de Deus, mais perto da igreja, da sociedade, mais eu me importo, porque Deus se importa. Esse é o desafio, a base para sermos uma igreja que tem uma fé viva e relevante. Nos tempos de hoje, é uma igreja que aproxima pessoas de pessoas, e uma igreja que aproxima pessoas de Cristo. Mas começa com a base, Deus. Deus da nossa vida. Através da vida devocional, da escola dominical, do crescimento espiritual, do tempo de oração, da disciplina espiritual. Irmãos, talvez seja: pastor, vocês sempre falam isso, e nós sempre vamos continuar falando. Porque essa é a base de tudo. Essa é a base de uma vida vitoriosa. Há muita oferta de vida vitoriosa aí, há muita oferta. Mas a base de uma vida vitoriosa começa no alicerce, e esse alicerce chama-se Deus. É por isso que naquele texto, quando diz assim: e ele vos tirou de um tremendal de lama, e firmou os vossos pés numa rocha, num alicerce firme, não vacilante, que é Cristo Jesus, que é o próprio Deus também. Esse é o desafio para nós, mas também somos desafiados a acolher, a sermos uma igreja acolhedora. Veja bem, agora eu estou falando de nós, da minha vida e da igreja. Esse é o nosso desafio, porque primeiro a gente precisava entender quem a gente era.
Qual é a nossa posição agora e o que os outros vão observar? Assim brilha a vossa luz, para que quando as pessoas virem, glorifiquem a Deus. Há muita inverdade que é falado da igreja. Há muita coisa falsa que é falado dos cristãos. Mas há muita verdade também. O evangelho sofre. Cristo chora. Quando daquela cena passada, quando ditos evangélicos se reúnem para agradecer a Deus em oração pela propina. Choramos com aquela cena. Nos desesperamos com aquela cena, mas Cristo continua sendo quem Ele é, e Deus continua sendo quem Ele é, e a obra do Espírito Santo continua sendo quem Ele é, mas pessoas deixaram de amar Jesus, deixaram de glorificar a Deus, por causa daquela cena. Observados nós estamos sendo, constantemente. E esse é o nosso desafio, ser uma igreja acolhedora, uma igreja que pratica atenção, uma igreja que se importa, uma igreja que acolhe, ser um crente que acolhe pessoas, com sabedoria, é claro, porque há muitos aproveitadores de pessoas do bem, mas com sabedoria, com discernimento, ser uma igreja que é conhecida como uma igreja que acolhe as pessoas, que recebe as pessoas. Lembra a menina do vídeo? Eu vou para a igreja porque ela fala tudo apertadinho, né? Vou na igreja, meu cabelo é verde, eu tenho piercing. Se vocês não querem me receber na casa do Senhor, eu não vou mais. Alguém disse para mim, pastor, como aquela pessoa pode estar na igreja? O senhor não viu o que ela fez? Meu irmão, as portas estão abertas. Não tem roleta. Não tem cartão de identificação no pulso. Esse pode, fecha a porta. Esse não pode. Somos uma igreja que acolhe os santos e os pecadores, os que estão aproximados e os que estão separados. É para isso que a gente existe. Ser uma igreja acolhedora, ser uma igreja também que cuida. Cuidado tem a ver com demonstrar empatia, proximidade, cuidar das necessidades. Há uma frase muito interessante de Henry Nouwen que diz: muitas vezes não somos capazes de curar, e é verdade, os médicos aqui sabem disso, muitas vezes tenta-se tudo e não dá, mas somos capazes de cuidar. Muitas vezes não somos capazes de curar, mas sempre podemos cuidar das pessoas, e queremos ser uma igreja que cuida. Quando as pessoas observarem e dizem assim: olha, vocês viram lá, nossa, o pessoal foi na casa da minha vizinha que estava com problema. Rapaz, como eles cuidaram bem. Nós temos o projeto Ubuntu, que acontece lá, longe das nossas vistas, com moradores de rua. Talvez muitos deles vão dizer: eu não quero sair da rua, não quero deixar as drogas, não quero deixar a bebida. E aí você diz: mas então não podemos curar, mas podemos cuidar. Podemos revelar Cristo, podemos mostrar Jesus, podemos mostrar quem somos para aqueles que nos observam. Discipular é outro tema que podemos ter. Discipular é a intenção, a disposição de construir Cristo no outro. Às vezes as pessoas falam assim: eu não tenho muito conhecimento para ensinar. Discipular não exige só conhecimento de você, exige o desejo de crescer junto com o outro, de se aproximar para crescer junto, para trocar junto, para ganhar junto. Nós inventamos desculpas, irmãos, para tantas coisas, e Deus quer nos usar. Nós tivemos recentemente o Eu Mais Um, o discipulado nas células, pode acontecer e acontece, discipulado com os amigos e tantas outras maneiras, mas também somos chamados a perceber, e para perceber as pessoas nós precisamos sair da zona de conforto. Sabe, às vezes nós sentamos aqui, uma vez uma pessoa, um casal, me procurou no escritório pastoral para uma conversa. Eu falei: ai meu Deus do céu, será que vão separar? Não, eles vieram conversar e fizeram uma seguinte pergunta: pastor,
por que esta igreja é tão fria com as pessoas que chegam nova? Falei, ai, doeu até, gelou até a alma quando ela falou isso. Falei, mas não é tão assim também, não. Eu fui defender a minha igreja. Mas talvez demorou muito tempo para cumprimentar, ou para perguntar, ou para se importar, até mesmo para perceber. Às vezes a gente senta do lado do outro, a gente sequer cumprimenta, sequer conversa, pergunta, que dirá orar. E às vezes a gente pode impactar muito a vida de uma pessoa que precisa. Então perceber é sair da zona de conforto e olhar o outro. Mas nós também precisamos ser uma igreja que serve, e essa é uma igreja que serve. É uma característica nossa. Você percebe que são todos verbos que exigem de nós ação. Os outros vão olhar e vão observar e vão ver se nós fazemos, e nós vivemos, nós praticamos. É um desafio para nós, irmãos. Esse texto e essa palavra bate direto ao nosso coração, daqui da frente que fala. Servir como Jesus serviu. E na nossa igreja, inúmeras pessoas servem, estão servindo. Existem inúmeras maneiras de você servir o mundo, aproximar pessoas. Nós temos o projeto Betel, inúmeros voluntários que já passaram por lá. Você investe doando, e eu quero falar sobre isso também, sobre o modo que a gente pode fazer. Amar é outra característica. Teve um tema que nós trabalhamos aqui, que era, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amor é atitude. Amor é atitude. É um desafio, é pensar o melhor do outro, é esperar o melhor do outro. Porque a nossa tendência é o conflito, a raiva, o egoísmo, a divisão. Mas quando estamos no amor de Cristo, todo o medo é lançado fora. Há pessoas feridas, há pessoas que trazem marcas na sua história. Elas dizem, eu não consigo entender o amor de Deus. Ai, não me abraça. Essa igreja abraça muito. Essa igreja acolhe demais. Essa igreja é muito querida. Eu não aguento isso. Eu preciso de um lugar onde ninguém conversa com ninguém. Porque ela não entende, ela não consegue receber amor. Mas nós precisamos amar as pessoas, como Cristo nos amou primeiro. Amar tem a ver com respeito, com gentileza, tem a ver com atrair as pessoas e não distanciar pessoas. O jeito que falamos com pessoas, o jeito que as recebemos, o jeito que as acolhemos. Eu estou em obra lá em casa, e toda sexta-feira, no meio da tarde, eu faço um cafezinho para os pedreiros. Aquela hora, depois de tanto bater, de tanto quebrar, de tanto fazer, um sorrisão, um calor da miséria, mas um cafezinho quente não faz mal para ninguém. E isso vai aproximando, a ponto das pessoas compartilharem as suas dificuldades, as suas vidas. Irmãos, são pequenas coisas que você faz por amor, por doar. E nós queremos ser conhecidos como uma igreja que doa, generosa, doa o seu tempo, o seu dinheiro, os nossos esforços, por causa do outro. Tudo que nós fazemos tem a ver com o outro, não tem a ver com a gente mesmo. Esse dia atrás uma pessoa falou, pastor, eu ia te ligar, mas não queria te incomodar. Eu falei, irmão, eu estou aqui por sua causa, eu fui chamado para isso, para cuidar de você, você é minha ovelha. É para cuidar. Mas eu não queria atrapalhar. Nós doamos a nossa vida para o Senhor. Nós dedicamos a nossa vida para o Senhor. E a igreja, há pessoas o tempo inteiro doando o seu tempo, o seu dinheiro, os seus esforços para cuidar da igreja e cuidar de pessoas. Há nesse momento pessoas cuidando dos nossos filhos. Irmãos e irmãs doando do seu tempo, do seu recurso, para estar ali ministrando o coração do meu filho, do seu filho, que às vezes a gente nem na semana consegue fazer, e deveríamos. E há
tantas coisas acontecendo, pessoas que se doam, líderes de célula, líderes de áreas, presbíteros, diáconos, diaconisas, professores, voluntário, Ubuntu, alfabetização, projeto e tantas outras coisas. Pensa aí com você, imagina, tem os meninos lá, ó, da projeção, lá em cima que me ajudam aqui, ó, se eu der uma vacilada eles me ajudam, pessoas doando, servindo. Queremos ser uma igreja assim. Quando as pessoas olham e falam assim, puxa, é legal estar lá, é gostoso, me senti atraído. E aí a gente revela por que a gente é assim. Porque a gente não quer que as pessoas venham aqui por causa do louvor, que é muito bom da nossa igreja, por causa da diaconia que recebe bem lá na frente, por causa do ar condicionado, do ambiente agradável. Nós queremos que as pessoas venham aqui, porque nós as atraímos para revelar quem é o Senhor Jesus. Mas isso não precisa só ser feito aqui, irmãos, é fora daqui também, é fora daqui. E por último, para encerrar, se começamos com Deus, terminamos com Deus. A nossa vida é assim. A base de tudo é buscar a Deus. E como resposta ou como resultado de uma vida que dignifica a Deus, nós dizemos ao Senhor, a honra é tua, Pai, a glória é tua, Pai. Vivamos para o louvor da sua glória. Observados é o nosso tema. O nosso grande desafio é aproximar, porque fomos aproximados. Não esqueça que você vem de uma condição, recebeu uma posição, e nessa noite estamos desafiando o meu e o seu coração a sermos pessoas que aproximam outras pessoas de você e de Cristo também. Meus irmãos, nosso desejo é ser uma igreja que arranca aplausos do céu, através do nosso modo de viver e do nosso modo de ser. Como o mundo tem visto você, ou como o mundo tem visto a igreja, Cristo através de você. Eu queria terminar perguntando, como você está vivendo hoje, aproximado ou separado? Vivamos como aproximados, amém? Feche seus olhos onde você está. Obrigado por você ter me ouvido até agora. Começamos o culto dizendo, se você colocar os seus ouvidos abertos, atentos, e o seu coração aberto, o Senhor vai falar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. E nessa noite o Senhor Jesus diz para nós, IPI Central de Presidente Prudente, minhas ovelhas, porque Ele é o nosso bom pastor, assim brilha a luz de vocês, para que o mundo vendo as suas obras, glorifique o meu Pai, que está nos céus. Coloque a sua vida à disposição e nas mãos do Senhor, deixa Ele usar você, deixa Ele consertar o que está errado. Talvez você esteja vivendo algumas áreas da sua vida separado, e nessa noite você precisa dizer, Senhor, esta área da minha vida, eu preciso viver novamente como aproximado, me perdoa, Senhor, santifica a minha vida, ajuda-me a vencer esta prova que eu tanto tenho, me dê a vitória, Senhor, nesta área, porque eu quero que quando as pessoas me observarem, elas vejam a Tua luz, a Tua presença. Esse é o nosso grande desafio, irmãos, ser uma igreja que aproxima pessoas. Deixa Deus usar você, e Ele quer fazê-lo, para a honra e glória do nome dEle. Senhor, aqui está a Tua palavra, e nós com temor e tremor a anunciamos, porque temos a certeza de que ela é a Tua verdade, ela é penetrante como uma espada de 2 gumes, e quando ela penetra, ela tem o poder para salvar e para transformar. E que nesta noite, esta Tua palavra tenha entrado no nosso coração, na nossa mente,
como uma espada de dois gumes, o mais íntimo do nosso ser, e que ela promova transformação e mudança na nossa vida. Há tantas pessoas, Senhor, longe da igreja, não vivendo a experiência da aproximação. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor, para sermos um instrumento Teu, de aproximar pessoas de Cristo, do Senhor, para que elas glorifiquem o Pai que está nos céus. Usa a nossa vida, usa a vida desta igreja, usa os ministérios, usa os nossos dons e os nossos talentos, usa as oportunidades que temos fora daqui, para sermos instrumento na Tua mão, para glorificarmos o Teu nome e aproximarmos pessoas que estão separadas mediante o sangue de Jesus. Que seja assim nesta semana, que o Senhor nos use, impactados e motivados por esta palavra, que vem do Senhor para o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode se colocar em pé, nós vamos encerrar o nosso culto, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, capacitando você para ser uma agente de aproximação de pessoas e de pessoas do nosso Senhor Jesus. E que seja assim também com a igreja de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus o abençoe e tenha uma boa semana em nome de Jesus.